pessoas, boa noite. Vamos começar a nossa live da semana. Sim, a primeira live da semana. Acabei de me lembrar que na segunda live eu vou estar num congresso. Mas vamos lá, Gorete, Sandra, boa noite. Nosso tema hoje é disciplina. Sabe essa mulherada que fala que não consegue emagrecer porque não tem disciplina? Que vê uma mulher emagrecendo e fala, mas eu não tenho disciplina de fulana. Hoje nós vamos falar sobre disciplina. Vou escrever o tema aqui, ó. Como emagrecer sem disciplina. Papel, caneta na mão, minha gente. Quem participa da live aqui toda semana sabe que... fixar, comentar. Sabe que a live é live de papel e caneta, tá? Então vamos lá. Toda terça e quinta, 19h30, estou aqui para compartilhar com vocês sobre emagrecimento para mulheres com mais de 40 anos. Por quê? Muitas mulheres brigam com a balança porque elas querem seguir protocolos, estratégias que não funcionam para uma mulher com mais de 40 anos. Ou elas querem seguir formas de emagrecer sem tratar da mente. E hoje a gente vai falar bastante sobre a mente, tá? Nas lives anteriores, em algumas lives anteriores, eu falei bastante sobre metabolismo, sobre destrave metabólico, sobre os erros que uma pessoa comete tentando emagrecer. E hoje eu vou falar sobre a mente, tá? Como emagrecer sem disciplina. Primeira coisa que eu vou te dizer, você não precisa de disciplina para emagrecer, pelo menos não a disciplina que você acha que precisa. É um conceito muito comum das pessoas entender que disciplina está ligado à força de vontade, a tomar decisões doídas, às vezes na força do ódio. Então, disciplina não é isso. Disciplina não tem a ver com força de vontade. Disciplina está ligado a algo mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Sabe um iceberg? Talvez a força de vontade esteja na parte de cima e o que está ligado de fato à disciplina está lá embaixo. E eu vou te explicar o que é. Eu vou explicar de uma forma que eu li e que é uma forma muito simples, que qualquer pessoa entende, tá? Eu li um livro em que o mestre e o garoto, né, o aprendiz, estavam conversando e o aprendiz pergunta assim, mestre, o que é ser disciplinado? E ele responde, ser disciplinado é ser discípulo de si, do seu propósito. Ou seja, quando a gente tem um motivo, um porquê, a disciplina vem inerente a isso. E eu vou te dar alguns exemplos. Se você for fazer uma festa de 15 anos para o seu filho e você quiser entrar na roupa, provavelmente você vai dar seu jeito, você vai passar fome, você vai fazer jejum, você vai tomar remédio, você vai fazer o que tiver que fazer, porque você quer emagrecer 5 quilos, 8, 3, sei lá quantos quilos, para entrar no vestido e ficar bem nessa festa. Se você, nessa mesma festa, pensando nesse mesmo exemplo da festa, você precisa ter o dinheiro para essa festa. Você é uma pessoa que não tem controle financeiro, uma hora tá com dinheiro, outra hora tá sem, uma hora sobra um pouquinho, outra hora tá devendo. Mas você tem um motivo, você tem um porquê. E por isso você junta o seu dinheiro. Só que as pessoas erram nesse aspecto porque o motivo não deve ser circunstancial. Quando você fala, eu quero emagrecer porque eu tenho um casamento, eu quero emagrecer porque eu tenho uma viagem, eu quero emagrecer porque vai ser meu aniversário de 40 anos, 50 anos e eu quero estar magra naquele dia. Oi, Juliana. Então, quando esse porquê é circunstancial, a sua mente
vai fazer com que você fique focada naquilo dali até aquela data. Passou aquela data, já era. Isso é clássico. Eu trabalho com mulheres há 25 anos e eu já cansei de ouvir isso, e isso tem tudo a ver, tem toda a coerência com a forma como a nossa mente funciona. Você deu um comando para sua mente, que é até a festa. Depois da festa, acabou. Eduardo uma vez foi fazer uma prova, um concurso, e ele falou assim, ele passou o tempo que ele estava estudando para a prova, ele falava assim, eu só quero acertar mais da metade, alguma coisa assim. Eu não me lembro exatamente o que ele ficava afirmando, só quero acertar mais da metade da prova. Que fosse isso daí, né? Cara, foi exatamente o que aconteceu. E só depois que ele se deu conta. Ficou no subconsciente. Depois ele falou, cara, impressionante. Foi exatamente o que aconteceu. A metade, sei lá, era 60 questões, eu acertei 62. Eu não me lembro se foi exatamente isso. O que eu lembro é que exatamente o comando que ele deu foi o que aconteceu na prova. Então, a nossa mente é muito sugestionada pelo nosso consciente. O seu subconsciente recebe a sugestão do seu consciente. Por isso eu digo para muitas mulheres que elas querem emagrecer, mas não querem tanto. Elas querem emagrecer, mas a sugestão que elas dão para o consciente é: eu sou apaixonado por pão. Eu não vivo sem doce. Se é isso que você diz pro seu consciente, que você não vive sem doce, pro seu subconsciente, desculpa, que você não vive sem doce, você não vai viver sem doce. Quando alguém aparece com doce, quando ninguém aparece com doce, você fica pensando nele, você já está com a mente condicionada, até porque você fica reforçando isso pro seu subconsciente o tempo todo. Então, esquece a disciplina ligada à força de vontade. A força de vontade é um recurso da nossa mente consciente. E o que comanda a nossa vida é o subconsciente. É a mente ligada às emoções. Por quê? Porque ninguém quer dever dinheiro a ninguém quer chegar numa loja e não conseguir comprar roupa, ninguém quer fazer um exame de sangue e o médico dizer que você está pré-diabética, ninguém quer ficar com dor no joelho e depois alguém dizer que precisa emagrecer porque você está sobrecarregando seu joelho com peso. Ninguém quer isso, conscientemente. E por que a pessoa não segue esse caminho? Porque as emoções dela conduzem ela para outro lado. E a primeira coisa que a gente precisa ter para mudar a nossa relação emocional com a comida ou qualquer outra coisa é ter clareza. Se você continua achando que para emagrecer você precisa ter disciplina ligada à força de vontade, isso não vai rolar nunca. Porque ninguém tem força de vontade suficiente para entrar num projeto e continuar nele. A gente toma uma decisão de começar a fazer alguma coisa, mas o que mantém a gente nele, o que mantém diariamente a gente não desistindo daquele progresso, dentro daquele projeto, é a vontade que a gente tem de que realmente aquilo dali aconteça. Só que eu não posso criar um motivo para vocês, para você, para quem quer que seja, porque cada um tem um motivo. Algumas pessoas vão querer emagrecer porque elas querem colocar um biquíni. Outras pessoas querem emagrecer porque não querem ser adultas, doentes, adoecer relativamente jovem, como ela viu acontecendo na casa dela. Outras querem emagrecer porque elas gostam de ser leve, elas gostam de se olhar no espelho. Enfim, cada um vai ter um motivo. E quanto mais profundo for esse motivo, mais você faz sem sentir. Eu quero ser magra por quê? Principalmente porque eu quero sentir que eu cuido da minha saúde. Porque quando eu sinto que eu cuido da minha saúde, eu sinto que eu honro a vida que Deus me deu. E eu sinto que eu dou exemplo para vocês sobre esse autocuidado. E o peso que eu tenho, o corpo que eu tenho, nada mais é do que uma consequência desse sentimento que eu tenho. Não é na força de vontade. Hoje eu tava de plantão, eu entro no plantão às 7. 6 horas da manhã eu já tava na academia, há muito tempo. Quem que quer acordar no escuro, nesse frio e ir pra academia? Eu não fui porque eu tenho força de vontade.
Eu fui porque eu quero cuidar do meu corpo. E, como eu falei, esse querer não é consciente. E o que é um querer subconsciente? É um querer que entra no automático. No rolinho ali da vida, no mecânico. Eu sempre dou o exemplo de escovar o dente. Se alguém te perguntar, você gosta de escovar o dente? Você vai falar, gente, sei lá se eu gosto. Eu só escovo. Você simplesmente escova o dente. Você não fica pensando, escova ou não escova, eu gosto ou não gosto, se é bom ou se é ruim. Não, você simplesmente faz, porque já tá no automático. É simples assim. Então, quando você automatiza uma relação com o seu corpo, aquilo entra na sua cabeça dentro do seu estilo de vida, dentro da sua rotina de vida. Por exemplo, eu falo muito para os pacientes assim, o ideal é que você faça atividade física de segunda a sexta. Por quê? E principalmente no mesmo horário, se possível. Por quê? Porque você já fica condicionado a fazer aquilo. Eu tenho um condicionamento de acordar e fazer atividade física. Nos dias de plantão, eu tenho mais dificuldade para fazer isso, óbvio, porque se 7 horas da manhã eu tenho que estar no hospital, óbvio que vai ser mais difícil para mim. Mas isso já está automatizado na minha cabeça. É acordar e fazer atividade física. Eu nem penso. Eu tô com sono, eu tô com preguiça, eu quero dormir mais. Mas essas coisas não vencem o que já está automático na minha cabeça. A gente simplesmente faz. E essa virada de chave, que não acontece em muitos de vocês, impedem uma mudança definitiva. Vocês ficam o tempo todo brigando com a força de vontade. Eu vou fazer, eu não vou fazer. Eu vou entrar na dieta, vou sair da dieta. Agora eu tô com foco, agora eu tô sem foco. Agora eu tô acompanhando ou um método, ou uma prescrição nutricional, e agora eu tô perdida, sabe? Uma hora tá num caminho, outra hora tá em outro. E quando isso entra no fluxo normal, tá automático para você, não tem isso de sair e voltar. E uma coisa muito importante, uma outra coisa muito importante nesse processo é você entender, isso é clássico, é você entender que qualquer processo de mudança é gradativo e não é linear. Não é linear. Quando você, por exemplo, é nervosa, é estressada, grita com seus filhos, você pensa assim, gente, inteligência emocional passou longe. Eu não posso me igualar a um filho adolescente, gritar, berrar e dizer que tá de castigo, e o filho chora, eu também não posso mais fazer isso. E aí você começa a ler sobre isso, você começa a orar sobre isso, você começa, sei lá, a fazer meditação, você vai buscar todos os recursos para você fazer aquilo dali. Você vai acertar 100% das vezes? Óbvio que não. Você vai conseguir fazer algumas vezes, outras vezes não. Aí tá um ponto importante. Você conseguiu fazer 3 vezes. Você, caramba, meu Deus, antes eu não fazia isso. Olha o que eu consegui fazer dessa vez, olha que coisa legal. Aí depois você faz de novo. Nossa, tô no caminho certo. Meu Deus, antigamente eu era assim, agora eu tô desse jeito. E depois de novo você faz certo. Aí uma vez que você erra, que você se descontrola, que você joga tudo pra cima, ao invés de você entender, isso faz parte do processo. Não. O que vocês fazem? É muito difícil, eu me perdi, eu me senti culpada. Esse sentimento de culpa, um dia, amanhã, vai fazer com que você acorde perdendo ponto nesse processo de transformação. Esse momento onde você cai é fundamental em qualquer mudança, gente, em qualquer. Nesse momento que você cai, a forma como você reage a isso determina qual o caminho que você vai seguir depois. Se naquele momento onde você se perde, agora vamos pegar um exemplo sobre alimentação. Teve um feriado prolongado, você comeu alucinadamente quinta, sexta, doce, churrasco e farofa,
e lasanha, e pizza, e hambúrguer, ficou doida. Quando chega no domingo, você fala assim, meu Deus, pirei, enlouqueci, tô doida, mas vamos seguir. Isso faz parte do processo. Quando você é capaz de pegar os pontos positivos e dar mais valor a isso, colocar luz no que você foi capaz de fazer e pegar o que você não foi e entender claramente o que isso significa. O que significa esses 4 dias que eu comi igual uma doida? Parte do processo. Cada vez mais eu vou ter mais situações onde eu vou me alimentar melhor, onde eu vou controlar a minha compulsão, onde eu vou fazer melhores escolhas, onde eu vou comer 3 doces ao invés de 10. Cada vez mais eu vou passar por essas situações do que as situações onde eu me descontrolo. Já falei alguns pontos aqui, né? Agora eu vou partir para um outro ponto, que é o tudo ou nada. A pessoa tá lá na Carbolândia, comendo alucinadamente, como se não houvesse amanhã, comendo tudo que dá na cabeça. E de repente, o que ela quer? Ir a uma festa e não comer doce nenhum. Ela quer ser capaz disso. De ir numa festa e não comer doce nenhum, ir numa festa e não comer salgadinho. Ela quer ir passar um final de semana onde as pessoas estão comendo pizza e ela fica assim olhando pra todo mundo comendo pizza. Gente, isso não existe. Em que mundo vocês estão? Na Disney? Princesas? Isso não existe, isso não acontece. Isso não acontece com ninguém. E isso não tem a ver com força de vontade, com disciplina. Isso não vai acontecer assim, de uma hora para outra. Isso é um processo. É uma mudança gradativa. Então, esse processo, esse caminho precisa ser entendido. Porque você não vai sair... Oi, Márcia, boa noite. Você não vai sair desse mundo onde você come tudo que dá na sua cabeça para um mundo onde você não come nada. Se você vai a uma festa e nessa festa, que você já foi a 20, e você sempre comia tudo que o garçom oferecia, até o que você gosta mais ou menos... Você come o que você gosta muito, o que você gosta mais ou menos e o que você nem gosta tanto, mas já tá ali e você tá comendo. E come o bolo, e come doce 1, doce 2, doce 3, doce 5. Era assim. Aí depois, num processo de mudança, você vai a uma festa e você come salgado, mas você é seletiva. Esse daqui eu não gosto muito, não vou comer, esse daqui sim, esse daqui não. Você comeu 10 salgados. Você... olhou pra cara do bolo e falou, tá com uma cara muito boa não, mas o doce eu vou comer. Aí você come 1, 2, 4 doces. Aí você sai de lá assim, meu Deus do céu, comi 10 salgados, comi 4 doces, meu Deus do céu, fugi da dieta. Pronto, acabou. Fugi da dieta, saí da dieta. Nunca mais repitam isso. Você não está de dieta. Um processo de mudança não inclui você está ou não está. A única coisa que você está é no caminho. Então, se você comeu 10 salgados, o que você tem que pensar? Mas antes eu comia quanto? Não tem nem conta, porque eu comia todos que o garçom oferecia. Então, eu tô melhor. Quantos doces eu comi? 4. Antes você comia quanto? Eu comia 4, mas antes eu comia o doce... os doces, né? E o bolo. E dessa vez eu disse não pro bolo e mantive os 4 doces. Então eu tô melhor. Esse entendimento, presta atenção, gente, porque esse sentimento de que você está sendo capaz de fazer coisas diferentes do que você fazia antes, te empodera de uma forma que você não tem ideia. Te empodera de uma forma que isso daí é exatamente o empurrão que você precisa para continuar. Porque quando a gente se acha incapaz de fazer alguma coisa, de mudar em alguma coisa, a gente larga o processo. Quando a gente coloca na nossa mente que aquilo é muito difícil, a nossa tendência é largar, é sofrer por aquilo, é associar o processo de emagrecimento ao sofrimento.
Quantas vezes eu atendi paciente de primeira vez que nitidamente aquela pessoa estava sofrendo para ir lá. Era uma dualidade de sentimentos onde ela queria o resultado que ela foi fazer ali numa consulta, mas ao mesmo tempo ela estava sofrendo porque ela entendia assim, meu Deus, lá vou eu começar tudo de novo. Corta isso, corta aquilo, não pode comer aqui. Quantas vezes eu atendi paciente que fala assim, eu aproveitei o final de semana para comer bastante, porque eu já sabia que você ia cortar tudo. Quantas vezes? As pessoas associam o emagrecimento à restrição, a sofrimento, a privação, a até se sentir mal em relação às pessoas, porque ela tá vendo todo mundo comendo e ela tem que ficar olhando. Isso não é processo de emagrecimento. Isso é tortura, tá? Tortura. Isso não existe. Se você já fez isso várias vezes na sua vida, ok, chega. A partir de agora, você nunca mais vai entrar no processo de emagrecimento dessa forma. Você não precisa de disciplina associada à força de vontade para emagrecer. O que você precisa é das estratégias certas, recursos certos para mudar a sua mente. E se de tudo que eu falei aqui você não aproveitou muitas coisas, você pega essa chave. Quando você é capaz de fazer alguma coisa melhor do que você fazia antes, você precisa se agarrar nisso e falar, eu consigo. Eu consegui hoje. Agora vamos ver qual é o próximo passo que eu vou dar. Qual é a próxima coisa que eu vou conseguir? Atividade física é a mesma coisa. Começa fazendo o melhor que você pode. E uma outra coisa importante. Às vezes as pessoas decidir vestir uma calça, a calça não entrou. Entra em pânico, né? Dá aquela dor, aquela tristeza, aquela raiva. Você toma uma decisão de mudança. Eu já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir. A decisão de mudança pode vir através de uma dor e normalmente vem. Mas as pequenas decisões, as micro decisões do dia a dia que fazem com que você continue girando essa roda da mudança, não vem da dor, vem do amor. Do amor próprio, do amor pelo resultado, do amor pelo exemplo que você está dando para sua família, seja no emagrecimento, seja em cuidar bem do seu dinheiro, seja num bom relacionamento dentro do seu casamento, com seus filhos, em qualquer uma. Sempre que você passa por um processo de mudança, as pessoas ao seu redor estão observando essa sua capacidade de mudar. E isso faz com que você encoraje outras pessoas a fazer o mesmo que você. Principalmente quando você tem consciência de muitas coisas que eu tô falando aqui, você não trata esse processo de mudança como eu sou capaz, eu tenho força de vontade. Não, o ser humano é capaz de mudar. Se a pessoa souber as estratégias certas para mover essa mudança de forma constante, isso se torna uma maravilha. Tô com vontade de espirrar. Pronto, foi. Então, todo esse movimento de mudança inspira outras pessoas ao seu redor. E uma coisa muito errada, né? Mais uma coisa, eu espero que vocês estejam anotando esses pontos. A pessoa, quando decide mudar, entra naquela força do ódio. A calça que não entrou, o shopping que você foi tentar comprar uma roupa, não conseguiu comprar nada, saiu de lá chorando, aborrecida, soltando fogo pelas ventas, porque não conseguiu nada do que você queria. Porque isso é um relato que eu já cansei de ouvir de pacientes. Teve uma que falou assim, eu chorei e não foi pouco. Ela tinha um casamento para ir, ela não conseguiu comprar uma roupa, ela rodou o shopping inteiro, nada que ela vestia ficava bom nela. Enfim, isso é comum, né? Então, você passa por uma situação dessa. No dia seguinte, você acorda e fala assim, agora eu vou mudar tudo. Qual é o erro? Corta tudo.
Não tem mais doce na minha casa, não tem pizza, não tem hambúrguer. Parou o negócio de comer pizza no final de semana, não tem refrigerante. Vou começar a fazer atividade física, agora eu vou tomar água, vou tomar chá, corta arroz, feijão. De manhã é ovo com café. Erradíssimo. Processo fadado ao fracasso. A gente pode fazer, executar várias mudanças ao mesmo tempo, mas a nossa mente não assimila várias mudanças definitivas ao mesmo tempo. A gente não consegue entrar no automático de várias coisas ao mesmo tempo, tanto que quando a gente estuda, por exemplo, o que é um processo de estudo? Você entra na escola, aprende a segurar na caneta, aprende a cortar papel, segurar a tesoura, cortar o papel, pintar tudo rabiscado por fora, depois rabiscado por dentro, fazer aquele pontilhado, que eu acho que agora não tem nem pontilhado mais, enfim. Aí você aprende, vai aprendendo, de acordo com a sua capacidade intelectual, da sua capacidade cognitiva, enfim, uma série de coisas. Na nossa vida adulta, você vai estudar, sei lá, uma outra língua. Você não vai aprender tudo de uma vez. Você vai estudar sobre inteligência emocional. Você vai se tornar um expert em alguma coisa. Você vai entrar numa empresa para trabalhar em alguma coisa que você não faz a menor ideia. Você é treinado gradativamente. Então, qualquer mudança é assim. A gente não pode mais... Quer dizer, poder as pessoas podem, mas vocês que estão aqui não podem mais. Vincular emagrecimento definitivo a coisas a serem feitas. Não são sobre tarefas, sobre coisas para serem executadas, são coisas para serem mudadas dentro de você. É um ponto de vista diferente. Você precisa olhar essa situação de uma forma diferente. Porque quando você olha de uma forma diferente, você se sente diferente e você se comporta diferente, de maneira natural, espontânea, sem que isso vire um peso para você. Eu ia falar triste, mas eu fico mais do que triste, fico com raiva quando eu vejo alguém tentando emagrecer sofrendo. Eu tenho vontade de pegar a pessoa, dar um saculejo e falar, para agora, Não tem como. A vida já nos impõe muitos desafios. São desafios reais, desafios imaginários. Por exemplo, você pode... Vou dar um exemplo aqui, tá? Você pode sair de sua casa hoje para trabalhar e ficar numa situação, no meio de um tiroteio, num assalto, uma situação assim. Foi um desafio que você viveu. Mas você também pode viver um desafio imaginário. Que nada disso pode acontecer, mas você pode sair da sua casa imaginando que pode sofrer um assalto, que pode isso, que pode aquilo, que o carro fica na rua, que lá, e todas essas coisas ficaram na sua cabeça. Sobre tudo, sobre você, sobre seu filho, sobre o dinheiro das contas que você tem que pagar. Você pode passar um desafio imaginário de pensar que você pode não ter dinheiro para pagar as suas contas, que as coisas vão ficar difíceis por causa do governo, por causa disso, daquilo, ou pode passar um desafio real de chegar no dia de pagar as contas e você não ter o dinheiro. Enfim, tem muitas coisas que acontecem na vida. Qual é a lógica de você criar mais um problema na sua vida, mais um desafio para emagrecer? Quando você está com muita força de vontade, muita disciplina, você se propõe a fazer isso. Quando isso começa a ficar pesado, você larga. Então, por isso que é tão comum uma pessoa falar, eu começo e paro, eu preciso tomar vergonha na minha cara. Não é sobre isso. Você vai começar e parar 1000 vezes toda vez que você entrar no processo com a mentalidade errada. Você e qualquer pessoa. Então, o problema não é a sua mente. É a forma como você entra no processo, como qualquer pessoa entra no processo. Não ache que você vai ganhar do mundo. Não vai. Não é no foco que a pessoa emagrece, porque o foco é temporário. Você tá lá focadinha. Vou emagrecer, cortei tudo. É jejum, é isso, aquilo. Acontece uma coisa, seu pai cai, quebra a perna, vai ficar na sua casa, você larga tudo.
Seu filho tá estudando pro vestibular e não passou no vestibular e tá preocupado, e você tá preocupado com ele, que tem que isso, que aquilo. Você vai largar tudo. Você ficou de férias um mês, viajou, foi pra casa da família e a irmã brigou com a prima, não sei. Vai largar tudo. Você é uma contadora, tá naquele mês, do mês de maio, vai largar tudo. Não espere continuar num processo quando você entrou nele pensando que precisava ter foco. Não é sobre isso. É sobre amar a mudança. É sobre amar, olhar com amor. Não vou usar a palavra olhar com... eu acho feio, tá? Falar que eu tenho um tesão pela mudança. Acho feio falar essa palavra. Tô tentando achar uma outra palavra. Olhar com fissura. Você fica assim, fissurada por aquele processo de mudança. Você fica apaixonado por aquilo. Fala, caraca, eu consegui mudar isso. Caraca, eu consegui fazer isso daqui. Eu tô conseguindo fazer isso daqui. Quanto mais você alimenta essas lives de... Dá uma quebrada aqui. Essas lives de terça e quinta, como são lives recorrentes toda semana, terça, quinta, tô aqui 19h30, eu vou procurar fazer elas meia hora de muito conteúdo, tá? Eu sempre falo isso, às vezes já levei 1h30 aqui, mas hoje eu vou amarrar aqui pra fechar, pra finalizar realmente com meia hora. O processo de mudança, a capacidade que a gente entende que tem de mudar, precisa ser apaixonante. Porque existe uma regra da mente que fala o seguinte: da mesma forma que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Por quê? Porque a sua mente é o seu modelo mental. Se dentro da sua mente existe um modelo mental de eu sou capaz de mudar, e aí tem um porém, qualquer mudança gera desconforto. Não acho que você vai mudar no confortávelzinho. Confortável é você fazer tudo do jeito que você fazia antes. Se você, quando o seu filho te confrontava, você debatia, você gritava, você botava de castigo, você falava um monte de coisa que depois se arrependia, e você passa a não fazer isso, a ouvir, acatar, refletir, no dia seguinte conversar de uma forma diferente, não acusar, enfim, uma série de coisas, isso vai ser extremamente desafiador. E qualquer outro processo de mudança é desafiador. Sair da zona de conforto é desconfortável. A questão é que as pessoas não entenderam isso ainda. E quando elas estão desconfortáveis, elas acham que tem alguma coisa errada. Gente, é desconfortável. A opção que você tem de não ficar desconfortável é fazer tudo igual como você fazia antes. Então, se o seu modelo mental é mudar, é desconfortável, tá tudo bem pra mim. Por quê? Porque o que eu ganho com isso é muito maior do que o meu desconforto. Aí você vai entrar nesse equilíbrio. Se você corta tudo, você vai entrar num desconforto tremendo. Que o prazer que você tem de emagrecer não vai equilibrar com o que você está abrindo mão. Você tem que pagar um preço muito alto para ganhar aquele emagrecimento. Por exemplo, não existe você achar que você vai emagrecer abrindo mão de sua vida social, se afastando dos seus amigos, deixando de ir a festas. Não existe isso. Deixando de viajar. Isso óbvio que vai ser temporário. A sua mente vai dizer pra você, tá ruim demais. Não quero mais. Fica fora do peso mesmo. Fica vestindo 46 mesmo, porque sem amigo também tá pior. Então a sua mente precisa entender o seguinte: que você tá bem, que você tá gostando e que o resultado tá vindo num caminho agradável. E aí a gente tem que ter a maturidade de entender que você não vai emagrecer 10 quilos em 30 dias. Que você não tem que ficar igual uma doida, despesando todo dia, falando, gente, não emagreci 1 quilo hoje, não emagreci 600 gramas, não emagreci 1,5 quilo. Não, isso é uma loucura. Isso é um surto.
Se a gente quer entrar num caminho de equilíbrio constante, contínuo e reversível, tem que ser o caminho do equilíbrio, da saúde física e emocional. Então, eu espero que vocês ouçam essa live uma vez, 2 vezes, 3 vezes, anotem sobre isso, porque isso é uma verdadeira aula sobre o processo de mudança, seja no emagrecimento ou qualquer outra área da vida de vocês. Não esperem a força de vontade te manter no processo de mudança, porque isso não vai acontecer. As pessoas que mudam, que emagrecem, que permanecem magras, não fizeram isso às custas de força de vontade. Elas fizeram isso às custas de desejar a mudança e amar esse caminho até chegar lá no resultado que elas têm. E amar continuar nesse caminho. Só para fechar. Imagina que você queria emagrecer 15 quilos. Aí você foi assim, ó. Atividade física na força do ódio, mas eu vou emagrecer 15 quilos. Eu vou ficar à base de água. Eu vou fazer jejum, não sei o quê. Eu vou à festa e vou ficar olhando todo mundo comer. Eu não vou comer, porque eu vou emagrecer 15 quilos. Eu vou. Quando você chega, emagreceu 15 quilos, pesou, subiu na balança, você tá com o peso que você queria, vestiu a calça que você queria, beleza. E agora? E agora? Durante quanto tempo você vai se manter sem esses 15 quilos? Pode ser a vida toda. Pode ser 15 dias. Você já pode começar a recuperar o seu peso. Por quê? Porque você não vai aguentar ficar muito tempo vivendo na força do ódio. Vivendo essa vida. Você vai querer. Ai, deixa eu comer. E quando você fizer, o peso vai voltando. Então, se o processo é duro para você, não vai durar muito tempo. O processo precisa ser gostoso, precisa ser prazeroso. E você precisa entender que tudo que é ruim para você hoje pode passar a ser muito bom. Eu tenho várias alunas do meu método de emagrecimento que diziam que fazer atividade física era um autoflagelo. Teve uma que usou essa expressão, que odiava fazer atividade física. Eu vi, inclusive, hoje um vídeo dela na academia fazendo musculação lá, maravilhosa. Então, por que elas odiavam fazer atividade física e hoje elas adoram fazer atividade física? Ou algumas não adoram, mas fazem no automático. Por exemplo, Manuela Graziella é uma aluna do Mood que emagreceu 62 quilos. Sem remédio, sem cirurgia, sem Ozempic, sem nada. Só sem passar fome, que come hambúrguer, pizza, doce, o que ela quer. Enfim. Ela diz que ela não ama fazer atividade física, mas ela faz. Já virou automático. Algumas coisas ela ama, agora ela tá jogando beach tênis, adora. Mas a academia, ela simplesmente vai. Ficou automático, é igual escovar o dente. Então, quando você entra num processo que você ama, que você adora, que você alimenta a sua mente com a informação de que você tá adorando estar naquilo dali, que aquilo tá te fazendo bem, a sua mente te mantém naquilo dali. Agora, quando você dá as informações erradas, que é difícil, que é ruim, que fazer dieta é ruim, que é comida ruim, quando você quer, de fato, se alimentar de coisas ruins, mas você come assim mesmo porque emagrece, não vai durar muito tempo. Então, não... Aí, Juliana falando aqui, ó. Você sai da jaula e enfia o pé na jaca. Juliana era uma pessoa que vivia nisso, né? Ou tava na jaula, fazendo dieta restrita, não comia nada. Ou enfiava o pé na jaca, comia alucinadamente. Aí depois começava tudo de novo. Então, eu vou realmente finalizar por aqui. 40 minutos de live. E quero que vocês revisem tudo que eu falei aqui, anotem tudo que eu falei aqui, coloquem em prática tudo que foi dito, porque esse processo de mudança é definitivo, transformador, e não só para o emagrecimento, mas para qualquer área da vida de vocês, tá bom?
eu vou finalizar por aqui. Quinta-feira tem mais. Vou dar meu jeito, que eu vou estar num congresso. Mas 7h30 eu vou me virar para encontrar com vocês aqui em mais uma live, tá bom? Juliana, fico muito feliz, orgulhosa de você estar nesse processo, tá bom? Beijo para vocês. Quem tá entrando agora, Daniela, por exemplo, assista a live do início e coloque em prática. Tá bom, gente? Beijos e boa noite. Tchau, tchau.